Alô, amigos. Como acontece todos os sábados nesse horário, a difusora Ouro Fino tem a satisfação de apresentar Microfone Aberto, um programa que tem por objetivo abordar assuntos de interesse da comunidade, sejam de cunho social, artístico, esportivo ou qualquer outro que diga respeito ao povo. Microfone Aberto. Meus queridos ouvintes dessa região tão linda, alcançada pela voz mais forte do sul de Minas, muito boa tarde. Entrou no ar mais uma vez Microfone Aberto, hoje, dia 6 de dezembro de 2017, programa no 1129. Olha, gente, eu gostaria de dizer o seguinte: hoje graças à tecnologia, né? A nossa querida radiodifusora está em qualquer lugar, meu filho, pode estar até no seu bolso. Basta você baixar o nosso aplicativo que você leva a rádio em qualquer lugar que você estiver, em qualquer lugar do mundo, viu? Do mundo você ouve a rádio num som forte, bacana, limpo. Tudo isso graças à tecnologia que hoje está avançando a passos, né, largos, né? E daqui a pouco a gente vai conversar com um cara que é fera aqui em tecnologia, e daí da robótica, essas coisas estão acontecendo atualmente, viu? Daqui a pouquinho vai conversar com ele, viu? Mas olha, gente, hoje eu mando meu abraço, né? Meu abraço para todos que estão aqui vieram passear aqui em Ouro Fino, esse fim de ano, né? Mas em especial meu filho, Luiz Antônio, né? Que é o artista Luiz Segadas. Ele é um artista visual, artista plástico, e que esteve em Ouro Fino, né? Com a sua companheira Maria Aparecida. Está viajando hoje lá para o Rio de Janeiro. Mas, gente, parabéns aqui a todos, né, que estiveram aqui, que se confraternizaram com seus parentes, viu, gente? E mando um abraço também para minha querida amiga, a professora Cecília Rivelli, né, que está iniciando seu mandato como presidente da nossa querida Academia Ourofinense de Letras e Artes, viu, gente? Mando um abraço aqui, meus abraços aos meus amigos aniversariantes, viu, gente? Ontem o doutor Aldivino Nelson Patrício, advogado de Ouro Fino, e no dia 9, né, o João Batista Franco, o João Dosório, meu vizinho. Mas, gente, hoje, né, nossa pauta tá muito legal, viu? Vou conversar aqui com um jovem Fabian Oliveira. Ele é ourofinense e ele foi um dos vencedores de uma importantíssima competição de tecnologia que foi realizada na Suíça. Mas quem vai detalhar o que é exatamente o Fábio Oliveira. E hoje eu tinha aqui um auxiliar aqui para essa entrevista, né? Que é o Renato aqui, o nosso Renato Favila, um dos nossos diretores, né? Um dos nossos diretores aqui, o proprietário da rádio, né, que veio aqui conversar também, já que ele também é engenheiro, né, vai nos auxiliar aqui no nosso bate-papo com o Fabiano. Vou conversar também com o diretor do Departamento Municipal de Águas e Esgotos, né, aqui de Ouro Fino, que é o Bruno Zuccarelli. E fechando o programa já, numa matéria gravada, né, nós fizemos com um bioquímico e escritor, Antônio Penac. Ele escreveu um livro sobre as origens da família Penac, viu? É muito comum hoje, né, as pessoas estarem participando de reuniões familiares, né, e é uma tradição. Ele vai escrever um livro, é muito interessante. Eu já não li todo, mas dei uma espiada sobre a família Penac, mas tudo isso daqui a pouquinho. Difusora Ouro Fino, a voz mais forte do sul de Minas. A terra nos dá o trigo e com carinho e mãos habilidosas ele se torna o pão nosso de cada dia. Padaria e confeitaria Nosso Pão. A padaria do Glauber em Inconfidentes. Pão fresquinho o dia todo, bolos, doces, roscas, pizzas, salgados, bebidas, delicioso cafezinho e o famoso biscoitão. Aceita encomendas para festas. Mercearia com tudo que você precisa para o seu dia a dia. Padaria e confeitaria Nosso Pão do Glauber. Avenida Alvarenga Peixoto 735. Fone 3464-1828 em Inconfidentes. Quando se vê, já foi. O tempo passou. A vida acontece agora no presente. E nos simples gestos do dia a dia. Faça sempre o melhor. Se dê o melhor. Pois quando se vê,
já foi. Na hora de tomar o café, que é como uma pausa na correria, tome sempre o melhor café. Café Tradição de Minas. Você merece o melhor. Uma rádio completa. Música, notícia, prestação de serviço, esporte, jornalismo. E você sabe, tradição não se compara, se conquista. Melhor, credibilidade. Difusora, 12:41. Amigo produtor, você não precisa ir tão longe para encontrar tudo o que precisa para o campo. Na Agropecuária Ouro Branco, no Pinhalzinho dos Góis, tem nutrição animal, adubos, defensivos, jardinagem, produtos veterinários, implementos agrícolas, consertos e até materiais de construção. Só quem conhece o trabalho do produtor rural pode lhe oferecer os menores preços e facilidades no pagamento. Agropecuária Ouro Branco, a parceira do homem do campo. Pinhalzinho dos Góis, fone 99966 7020. Vestindo você com elegância em todas as fases de sua vida, a Bela Rosé Moda Adulto e Infantil traz novidades com muito estilo, conforto e personalidade. Vestindo desde recém-nascidos até adultos, com looks e acessórios incríveis para todos os momentos. Novidades no Facebook Ingrid Bela Rosé. Bela Rosé Moda Adulto e Infantil, Avenida Alvarenga Peixoto 639, Centro de Inconfidentes. Fone 3464-1134, WhatsApp 99808-4040. Bela Rosé, chique e elegante como você. Ouça a Difusora no seu smartphone ou tablet, onde você estiver. Baixe nosso aplicativo e fique por dentro de tudo que rola na Difusora. Ouça nossa programação, mande recados e acesse a página da Difusora Ouro Fino no Facebook, Twitter e Instagram. Escolha o aplicativo específico do seu dispositivo portátil em nosso site difusoraourofino.com.br e faça o download gratuito. Fique sempre conectado com a Difusora, seja no seu rádio, carro, computador, smartphone ou tablet, em qualquer hora e em qualquer lugar. A Difusora está apresentando o programa Microfone Aberto. Olha, gente, eu considero, né, que a tecnologia atual, baseada na informática e de outras plataformas, outros estudos que vieram se desenvolvendo através dos anos, né, eu acho que é uma revolução, viu? É uma revolução tecnológica. Eu não sei até onde vai acontecer essa revolução, né? Mas a gente está assistindo de alguns anos para cá, principalmente, muita coisa nova. A comunicação é fantástica, né? Está na altura dos seus dedos, num pequeno aparelho que é o telefone celular, e por aí vai. E com isso, né, abriu-se uma perspectiva enorme, né, de praticidade, né? De praticidade em relação a muita coisa. Bem, o Fábio Oliveira é um jovem, bem jovem ainda, mas desde cedo se interessou em seguir essa trilha de aperfeiçoamento tecnológico. A tendência dele parece que sempre foi essa, né? Desde jovem. Enquanto que agora ele, juntamente com outro, também jovem, não tão jovem como ele, mas jovem também, um engenheiro lá do Rio Grande do Sul, né? Se eu não me engano. É São Paulo. De São Paulo. É perfeito. Um engenheiro também, os dois fizeram um projeto de uma importantíssima competição de tecnologia realizada na Suíça. Mas, Fábio, bem, ele tem uma trajetória já grande de outras conquistas, né, Fábio? Isso, é isso mesmo. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Difusora. Primeiramente, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de agradecer a todos de Ouro Fino, de região, que eu tenho recebido muitas mensagens de carinho do pessoal, muitas mensagens positivas, desde o tempo que eu comecei anunciei que eu iria participar da Olimpíada até a minha ida para a Suíça e toda a competição. O pessoal apoiou bastante, embora eu já não moro aqui mais em Ouro Fino já faz alguns anos, ainda assim o pessoal me abraçou como filho dessa terra e mandou muitas mensagens. Isso me deixou muito satisfeito, muito realizado, me deu muita força para que eu pudesse vencer e chegar com força lá na final na Suíça. Bem, só isso que você chegou na final, claro, e foi o vencedor, né? Uma coisa muito importante. Sim. Agora,
anteriormente, como é que você começou a se entrosar nessas competições? Então, eu comecei, na verdade, a me interessar por tecnologia muito cedo. Eu tive talvez a sorte, talvez isso tenha sido um diferencial para mim, de saber muito bem o que eu queria antes, bem logo. Então, com 12 anos de idade, já sabia que eu queria fazer engenharia e seguir essa área de tecnologia. E ali mesmo, na época de escolas, eu já comecei a estudar mais essa parte de tecnologia. Eu começava a estudar muito a questão do empreendedorismo. Embora eu ainda ficava mais na questão do conceito, porque o empreendedorismo, ele ainda nessa época estava chegando no Brasil ainda, 7 anos atrás, 8 anos atrás. Então, a gente tinha pouco conceito do que é isso, do que é o empreendedorismo. E quando eu entrei na universidade, em Itajubá, eu pude poder aplicar esse meu conhecimento na área, porque lá tem um centro de empreendedorismo muito forte. E além disso, de eu conseguir poder fazer parte desse meio lá, eu comecei a interagir com outros projetos da área de robótica, de tecnologia. E foi a partir daí que eu comecei a participar dessas competições de tecnologia. Então, eu comecei em competições pequenas, regionais, ali perto de Itajubá, próximos ali da região, nas universidades mais próximas, até eu poder expandir e chegar a nível nacional, poder participar aí de hackathons. Hackathons são maratonas de programação, de competição. Então, até eu poder chegar nesses hackathons nacionais, poder vencer esses hackathons nacionais, eu tive que passar por essas competições pequenas. Então, assim, foi um processo gradativo para chegar até lá. E hoje eu já posso dizer que eu já ganhei mais de 15, 20 hackathons e competições e eventos de tecnologia. Então, a partir de todo esse histórico, esse currículo que você tem, você consegue ter potencial para se inscrever numa competição internacional. Porque essa competição internacional tem um processo muito rigoroso para você chegar até lá. Então, eu precisei ralar muito aqui no Brasil, vencer muita competição aqui para poder ser escolhido lá fora, né? Olha, o nosso diretor aqui, Renato, né, que também é um dos responsáveis pela atual tecnologia aqui da nossa rádio, né? Houve uma transformação muito grande aqui na nossa rádio, e não só no estúdio, com outras plataformas de tecnologia que foram instaladas. Renato, uma pergunta aqui para o nosso entrevistado. Bom dia a todos. Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde, né? Então, boa tarde. Toda aí de Ouro Fino. Realmente com muita satisfação saber que tem alguém tão inteligente e com tanto resultado já, tão jovem aqui de Ouro Fino, né? E a gente que é mais ou menos da área fica bastante feliz nesse sentido. Eu entendo que realmente chegar a uma competição internacional não é simples, né? Requer todo um processo de evolução, como você bem falou, você mencionou aí toda a sua trajetória. Agora, como que é a questão da definição do projeto que vai ser colocado numa disputa internacional dessa? Porque a gente imagina que tem muitas ideias vindo de outros países e tal. Como é que é essa seleção? Conta pra gente um pouquinho. Boa tarde, Renato. Obrigado, primeiramente, pelas suas palavras. Bom, essa competição em específico, ela é bem rigorosa e tem um processo muito lento, na verdade. As inscrições dela começam no início do ano e são divididas em 3 etapas, né? A primeira etapa, você geralmente escreve um formulário explicando todo o seu histórico, o que você já fez, seu portfólio, suas realizações, suas conquistas. Você explica tudo ali que você já fez, você explica a sua carreira ali e manda esse formulário. Aí eles irão selecionar essas pessoas que se inscreveram individualmente, e aí na segunda etapa, acontece ali por volta de abril, maio já, você tem que mandar uma espécie de um currículo internacional, explicando em inglês, né? É um currículo explicando todo o seu portfólio. Além disso, você tem que mandar um perfil do LinkedIn, que é uma rede social Sim. mais profissional. Isso é um quesito eliminatório. Além disso, você precisa enviar 2 cartas de recomendação. No meu caso, quem mandou as cartas de recomendação foi 2 professores meus, da Unifei, de Itajubá, que já havia trabalhado com eles em pesquisa, em projetos. E por eles serem, sim, professores e doutores na área de engenharia, isso acabou tendo uma relevância, uma credibilidade muito grande na seleção, né? E aí, a partir dessa segunda etapa,
a partir dessas cartas que você manda, seu currículo, tudo, eles irão selecionar para a terceira e última etapa. Aí essa terceira e última etapa, eles selecionam 40 pessoas do mundo inteiro. Aí eles criam um grupo no LinkedIn. Por isso que é importante mandar o LinkedIn antes, né? Porque eles criam um grupo no LinkedIn com essas 40 pessoas e eles falam assim, a partir de agora, vocês se dividem e formam grupos de 2 ou 3 pessoas e tem um mês para desenvolver um projeto dentre as áreas que eles deram, mas são áreas bem amplas, então engloba praticamente tudo do que se entende de tecnologia hoje, né? Sim. Então, eles pedem para formar esses grupos e tem um mês para você mandar um plano de trabalho do seu projeto e um vídeo em inglês explicando como é que é seu projeto. E aí, dentro desses 40 selecionados, tinha eu e mais um outro brasileiro, a gente era os únicos brasileiros, no caso, de São Paulo, que é o Renato. E aí, como por ser brasileiro, por ser do mesmo país, a gente se juntou e resolveu. Aí, a partir daí, a gente resolveu a participar de competições de tecnologia dentro desse um mês e se reunir, se encontrar, fazer reunião, seja online ou seja presencial, para desenvolver um projeto. E foi nesse meio tempo que a gente participou de um hackathon que aconteceu em São Bernardo do Campo, na EMTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. E aí a gente desenvolveu um projeto lá voltado para a mobilidade urbana. E esse projeto acabou ganhando essa competição em São Bernardo. Então a gente falou assim, então vamos agora trabalhar nesse projeto e mandar ele para essa competição da Suíça, né? Já que a gente já estava na última etapa final. E foi aí então que a gente trabalhou nele, a gente trabalhou muito, eu lembro, nesse um mês. Começou no final ali de junho até julho, final de julho, a gente ficou um mês trabalhando, fazendo todo o plano de trabalho, fazendo um vídeo, e aí no final de julho a gente mandou esse vídeo, plano de trabalho. Aí logo ali em meados de agosto, eles já anunciaram, desses 40 grupos, eles selecionaram 7 projetos, para aí sim participar do que seria a competição principal lá na Suíça. E essa competição, ela acontece, né, numa cidade que chama Martigny-Ville-Valais, na Suíça. É uma cidade pequena, por sinal, mas que tem um instituto lá, que é o IDIAP, que é um instituto, ele é referência mundial em inteligência cognitiva e tecnologia. Então, a partir dessa seleção nossa, a gente pôde, eles dão todo o suporte para a gente poder ir lá e participar dessa competição junto com mais 7 projetos de outros países lá na Suíça. Bem, então é um projeto, né, de mobilidade urbana, não é isso? De ônibus, não é isso? Sim. Agora, na prática, qual a vantagem que tem esse projeto? Então, eu sempre procurei desenvolver projetos, desde quando eu comecei nessa área de tecnologia. Eu gosto de desenvolver projetos que geram valor para as pessoas e que, de certa forma, muda a sociedade, muda a realidade, né? Eu acho que a gente tem conhecimento de tecnologia, a gente que entende um pouco dessa área, a gente tem que criar coisas para o bem, né? Não para criar coisas que complicam ainda mais. A gente já sabe que já tá difícil, né? Então, a gente sempre vê o problema que a gente enfrenta no Brasil de mobilidade urbana, mesmo a gente sendo de cidades menores, mas a gente sempre acompanha aí os problemas que cidades grandes enfrentam com isso. Então a gente resolveu desenvolver um projeto com o objetivo de facilitar e de melhorar a vida desses usuários de transporte público. Então, na prática, o Millennium Bus, nome do projeto, ele funciona como ele é formado por um aplicativo, um software, uma plataforma que tem por objetivo gerar informações em tempo real para as pessoas, na onde que a pessoa está, determinar para ela quais os ônibus que estão chegando ali, qual é a rota que tem de ônibus ali perto, quantas pessoas que tem dentro desse ônibus, para ela saber qual ônibus vai ser mais confortável para ela e vai ser mais fácil dela pegar. E além disso, através do próprio aplicativo, a pessoa também tem a opção de fazer o pagamento digital da sua passagem ali, porque hoje é utilizado o sistema de bilhetagem, né, no transporte público. Então isso é mais uma inovação da tecnologia, que a gente usa um sistema de QR Code, que ele é um sistema computacional irrastreável e criptografado com tecnologia de 256 bits, para não ter essa questão de furto ou de perda, né, do seu bilhete. E através da plataforma, o usuário também consegue mandar informações e conversar com a própria empresa de transporte público, fazer reclamações e também
o nosso software, ele é capaz de criar um banco de dados que esse banco de dados é enviado na nuvem para as empresas de transporte público, e através desses dados as empresas conseguem trabalhar com o objetivo de melhorar a rota e otimizar a distribuição dos ônibus. O objetivo aí de gerar conforto e segurança no deslocamento dos passageiros. Renato. Realmente na explicação dele respondeu praticamente tudo, né? Mas assim, eu perguntaria duas coisas. Primeiro, nessa primeira competição nacional, esse software foi colocado como uma necessidade lá de São Bernardo do Campo? Isso é uma pergunta. Segundo, qual que é o diferencial deste software que vocês desenvolveram, o Millennium, né? Em relação aos já existentes e que algumas empresas usam, que tem o cartãozinho, passa na catraca, né? Tá, então, respondendo essa primeira pergunta, né? Lá na competição em São Bernardo, a gente teve contato direto com os profissionais que trabalham ali na empresa de ônibus, na MTU. Então, assim, quando a gente apresentou esse projeto com esse software, isso foi muito bem visto por eles. Inclusive, a gente ganhou a competição. E atualmente, depois que a gente voltou da Suíça, a gente está incubado lá eles aprovaram nosso projeto por um processo de incubação, para a gente terminar a validação de testes e tudo mais, para poder aplicar ele realmente nos ônibus da empresa, né? Sim, então, foi um software bem aceito. E então, o que existe hoje no mercado, não só no Brasil, mas no mundo todo, de softwares e aplicativos de mobilidade urbana, eles são capazes de gerar informações de rota, informações de ônibus, mas eles não conseguem fazer isso em tempo real, formando quais ônibus, quantidade de pessoas que tem ali dentro, quantas pessoas que estão se deslocando no momento, não consegue gerar esse banco de dados para a empresa. E as próprias empresas de transporte público, o que elas têm hoje é uma coisa bem, não é arcaico, mas é tradicional. Eu diria que elas tomam decisão por chute. Então, dependendo do dia, elas têm uma média lá de quantas pessoas que pegam ônibus num dia e colocam a quantidade de ônibus. Mas não sabe que algum dia pode ter algum evento específico, ou algum dia pode ter chover, ou acontecer alguma coisa que muito mais pessoas vão requerer. Para redimensionar rapidamente a frota. Então ela não consegue redimensionar e otimizar essa frota. Então o objetivo do Millennium Bus também é redimensionar e otimizar essa frota em tempo real para as empresas. E como curiosidade, já que tem um aplicativo para o usuário, eu entendi que seria assim, ele consegue ver em tempo real, através do sistema de geolocalização, que o ônibus já está chegando. Isso. A gente utiliza o sistema de geolocalização por GPS, né? Através de um sistema embarcado que a gente utiliza uma Dragon Board que fica dentro do ônibus, como se fosse uma central, né? E através dessa Dragon Board ela consegue ter sinal de GPS e se conecta na nuvem com o nosso sistema, e a gente consegue mandar as informações para o aplicativo dos usuários. Então ali ele consegue saber a rota que tem, quantos ônibus que tem, como se fosse o Uber, né? Para quem usa Uber, consegue ver ali os carrinhos. Ou seja, a pessoa, uma cidade grande, está lá, tem que pegar o ônibus, né? E está no escritório, entra no aplicativo e vê que o ônibus vai chegar em 2 minutos ou 3 minutos, que é o tempo que a pessoa tem para descer para chegar no ponto. Isso. E além disso, ela vê a quantidade de pessoas que tem nesse ônibus e o próximo ônibus que está vindo, quantas pessoas também está tendo nele naquele momento. Muita vantagem. Muito interessante, realmente. Muito interessante aqui. E eu imagino que tenha tido uma aceitação internacional importante também, né? Sim. Na verdade, na Suíça se falou muito desse projeto. Eles falaram muito com a gente em relação à aplicabilidade dele no Brasil, né? Porque a Suíça, embora também não tenha um transporte público, sei lá, 100% perfeito, mas eles são muito melhores que a gente. Então, o sistema de trens lá é uma coisa muito eficaz, né? Além disso, eles têm bem menos pessoas do que no Brasil. Então, eles não enfrentam problemas de superlotação, de desconforto da população. Então, a Suíça gostou muito e aprovou muito o nosso projeto por ver a aplicabilidade e a funcionalidade dele no Brasil, em específico. Isso é uma coisa que chamou a atenção deles, né? Porque como é uma competição internacional, ali tem representantes do mundo inteiro. Então eles têm que ver a nível global e tem que avaliar os projetos a nível global. E foi um dos requisitos que fez eles aprovarem nosso projeto como vencedor da competição. Ótimo. Realmente as realidades são diferentes, né? Mas os sistemas de transporte público, quando tem uma automação por trás, ajuda o usuário a se organizar, se planejar, né?
e até embarcar mais rapidamente, né? Que isso é uma grande dificuldade dos ônibus brasileiros, aquela fila para entrar, a pessoa tem que pagar troco, sim, não sei o quê, sim, né? Exatamente. E com o sistema de pagamento digital, ele não precisa ficar correndo atrás de passagem, sem contar que os ônibus só aceitam moedas, né? Troca de bilhete, sim. Então é a tecnologia a favor da sociedade. Né? E o futuro chegando. Praticamente todas as pessoas têm o smartphone, né? Sim. Então vai ser muito fácil, né? Que Sim. qualquer usuário vai usar e não paga nada por essa. Não. O aplicativo é de graça para o usuário. É de graça para o usuário. Interessante, viu? E aí eu acho que também por trás disso, sendo a empresa de ônibus uma concessão pública, né, em muitos dos casos, sim. Tem uma forma do poder público concedente acompanhar a movimentação dos ônibus e ter um contrato, né, de concessão mais adequado, né, baseado realmente na necessidade do público e com isso acompanhar e coibir abusos, né? Sim. Esse é um dos objetivos também de poder estar em contato com as empresas públicas, porque isso consegue chegar ao governo federal e ele tem noção de que o transporte público está sendo melhorado, né? Mas a intenção nossa do projeto Millennium Bus não é só se contratar com empresas públicas, também existem muitas empresas privadas de transporte público, né? O objetivo nosso é chegar no Brasil inteiro, né? É claro que independente se é público ou não, a gente quer facilitar a vida das pessoas. Para isso que existe tecnologia. É para facilitar e melhorar a usabilidade das pessoas. Melhorar a vida delas. Já enfrentam rotinas muito difíceis, já tem que enfrentar horas e horas de ônibus. Se a gente puder entrar com a tecnologia e mostrar para elas que isso pode melhorar a vida delas, pode deixar a vida delas um pouco mais fácil, já é um grande valor para a gente. Isso é um grande valor e infelizmente o tempo de rádio não é tão grande como eu gostaria que fosse, né? Mas ainda futuramente você tem no pensamento, né? Já uma ideia de fazer um outro projeto, mais ou menos, já está elaborando, ainda está incubando aí na sua cabeça? A gente que é dessa área, a gente pensa em 1001 ideias todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Então, claro, a gente está trabalhando para finalizar esse projeto agora, para colocar ele esse ano em funcionamento, mas sempre passa pela minha cabeça outros projetos e estou sempre sendo chamado para outras competições, para outros eventos. Então, claro, estou sempre aberto a poder desenvolver outro projeto, outra tecnologia. Mas é o que eu sempre falo, eu procuro desenvolver tecnologia com uma coisa que eu identifico, né? Com o objetivo de facilitar a vida das pessoas e com o objetivo de tornar isso, a tecnologia mais fácil para elas. Então, eu tenho que desenvolver tecnologia com uma coisa que eu me identifico que tem valor para mim. Então, assim, eu penso muito antes de desenvolver um projeto novo. Mas é claro, eu estou aberto aí a novos projetos, novas propostas. Inclusive, o projeto Millennium Bus, ele está em um edital importante, um edital internacional importante, que a gente já chegou nas fases finais. Pode sair aí notícia boa no começo desse ano. Opa! Eu não posso falar muito o que é ainda, mas... Não, mas aí, mas quando sair notícia boa, sair, a gente avisa. Um toque aqui pra gente marcar uma outra audiência, aí tem uma outra entrevista, e você ao vivo, né? Ao vivo você vai dar essa notícia. Pode deixar. Que eu acho muito bom aqui e parabéns, você é um rapaz, um jovem, 22 anos. 22 anos, vai se formando, né? Para se formar esse ano, Se formando esse ano. Se formando esse ano em engenharia, quer dizer, é uma conquista, eu acho que é um orgulho para todos nós eurofinenses, sabia? Sem dúvida alguma. Não é, Renato? Meus parabéns pela sua conquista. Obrigado. Espero que o futuro aí te ajude a desenvolver outros softwares para o benefício da população. A população brasileira muito carente dessas interfaces, desses projetos digitais que melhorem o dia a dia, né? Eu acho que esse projeto dele, eu acho sensacional. Já é um passo gigantesco aqui, entendeu? Em termos de tecnologia, ajudando, porque hoje aquele, né, que é o telefone celular, né, que não é mais telefone, aquilo é um dispositivo, é um computador, né? Um computador. Eu digo sempre que é um computador de bolso, dispositivo, né? 1001 utilidades. Exatamente. A pessoa leva, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Você deve se lembrar também, mas eu sou bem mais velho que você, mas havia naquela história do Dick Tracy. Sim. Entendeu? O Dick Tracy era um detetive norte-americano, né? Um reloginho, ele né? tinha um relógio
Tinha um relógio que ele... Olha o relógio do Tito 3. É um tipo de relógio. Quase um, né? É um reloginho que ele chegava ali, entendeu? E falava. E dali ele falava, entendeu? Dava todas as ordens aqui. Isso naquela época, sei lá, 1930, 40, não tinha nem se pensava em tecnologia desse tipo, mas já existia na cabeça das pessoas. O próprio videofone da família Jetson, né? Mas tudo começou por causa disso, né? Precisou ouvir isso antes para chegar no que a gente chegou hoje. Não, realmente, quando se fala da união de tecnologias diversas em um produto final de benefício amplo, é muito bacana. Sim. Porque nesse projeto dele, ele está unindo processamento de dados, o dispositivo, né, o geolocalização do GPS, tecnologia embarcada que diminuiu de tamanho, né? Uma série de fatores e tecnologias integrados geram resultado. Muito bem. Bem, infelizmente o tempo acabou. Parabéns aí pelo projeto. Eu que surjam outros projetos e feliz 2018 com mais conquistas ainda, viu? Obrigado. Eu agradeço a Rádio Difusora pelo convite. Para mim é uma honra estar sempre falando com vocês. Vocês geralmente são sempre os primeiros a saberem das notícias, então quando surgir novas aí, vocês com certeza vão estar informados. Eu vou entrar em contato com vocês. Pode deixar. Exatamente. Mas entra em contato, entendeu? Você tem um canal assim fácil de aí na internet? Pode me procurar pelo Facebook, redes sociais. Eu estou sempre, para quem tiver dúvida e quiser saber mais sobre competições, como participar, pode mandar mensagem aí. Eu consigo responder todo mundo dentro do tempo, do limite que eu tenho, né? Então pode me mandar informações, pode mandar mensagem, não precisa ter vergonha de comunicar comigo, não. Eu estou sempre aí disponível para responder todo mundo. Facebook, Instagram também? Instagram, WhatsApp, qualquer tudo que tem direito. Tudo que tem. É isso aí, Fabinho, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E sucesso, viu? Obrigado, Renato, pela essa grande ajuda. Muito bom. Difusora Ouro Fino, a voz mais forte do sul de Minas.